Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo 6, versículos 15 e 16. O tema de hoje é: visão leva uma vida inexplicável. Temos agora uma hora para mergulhar nas profundezas do coração de Deus. Nós não queremos andar na superficialidade. Nós queremos conhecer como fomos conhecidos. Nós queremos conhecer as profundezas, porque é de lá que vem a revelação da graça do Senhor. Neemias 6, 15 e 16. A minha Bíblia está na página 512. Diz a palavra do Senhor: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Que esta palavra, que será semeada no seu coração, germine e dê frutos com grande abundância. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, não há outro caminho. Não há uma segunda verdade. Não existe outra vida. O caminho, a verdade e a vida estão em Jesus Cristo, o soberano Deus. O Deus que fala, o Deus que se move, o Deus que se revela, o Deus que está presente. Por isso, nessa hora, aquietamos o nosso coração e abrimos nossa alma, nosso espírito, nos tornamos sensíveis, porque já não temos ser espiritual nos ouvidos, não temos escamas nos olhos, nem véus da lei sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, usa-me agora, Senhor. Tu sabes porque eu escrevi este sermão, foste tu que inspiraste. É fruto de pesquisa, de leitura, é fruto de busca. Porque tu sabias quem estaria aqui neste domingo e quem assistiria pela internet, pelo satélite e através das nossas mídias sociais da igreja. Tu conheces o coração de cada um. Tu conheces mesmo antes de termos sido gerados no ventre das nossas mães. Então fala-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente. Meus filhinhos, amada igreja, temos sido inspirados nestes últimos meses a buscar e conhecer qual a visão que Deus tem para cada um de nós. Isso tem sido explicado, replicado, repercutido, culto a culto. Mas eu quero hoje lhe dizer que enquanto estivermos nesse processo de busca da visão de Deus, ou mesmo aqueles que já ouviram e já estão dentro da visão de Deus, algo se passa no mundo espiritual que normalmente não se vê e que
é fora do conhecimento humano, algo que não se consegue enxergar com olhos físicos. E esta verdade tem que ser transmitida com urgência esta manhã. Deus está agindo em nosso favor. Deus está agindo em nosso favor. O Pai Celeste tem em mente um plano muito maior e muito mais importante do que nós podemos imaginar. Vejam, amados, que quando Deus levantou Neemias, Ele deu a visão da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias estava na Pérsia, era um assessor de um rei, era um sommelier, um provador de vinho, para que o rei não fosse envenenado. E ninguém tinha a mínima ideia que naquele homem havia um estadista, um governador. Ninguém tinha ideia. Então significa que Deus estava agindo em favor de Neemias para que ele reconstruísse os muros que estavam simplesmente despedaçados, destruídos, as portas queimadas há 150 anos. O profeta Jeremias disse isto. Ele ouviu o Espírito dizer: eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Significa que a vida com Deus é uma vida pessoal. Deus não trabalha em grupos, Deus não trabalha em coletividade, Deus trabalha pessoalmente, olhos nos olhos, tete a tete, você e Deus, Deus e você. Então ele diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Agora, os pensamentos de Deus, a visão de Deus, são para quê? Para vos dar o fim que desejais. Por isso eu tenho questionado muito aqui nesse altar. O que você deseja? Qual é o sonho da sua vida? Que projeto você quer realizar? Que legado você quer deixar nesta terra? O que os seus filhos podem se inspirar na sua vida? Os seus funcionários, o seu chefe? O que? Porque Deus disse: olha, eu vou te dar o fim que você deseja. Então, amado, não espere de Deus, desculpa a expressão, não saia da igreja, deixa eu falar normalmente. Não espere de Deus uma merreca. Não espere de Deus uma gorjeta. Pense grande. Qual é o fim que você deseja? Pastor, o meu desejo grande é fazer um doutorado, um mestrado, um PhD, um MBA, é empreender numa empresa, é construir a minha casa. Há pouco uma senhora veio aqui tirar com uma fotografia e me disse: está vendo, apóstolo? Olha aqui, lancei os fundamentos da minha casa, daqui a pouco tempo eu vou trazer a fotografia com a minha casa terminada. Eu aprendi com a visão de Deus. Eu é que sei. Diga: Deus é que sabe. É que às vezes nós não temos noção. Quem diria ou quem poderia dizer que Neemias era um estadista? Ninguém. Ele era um sommelier. Ele provava o vinho sarmentinho e dizia ao rei: rei, pode beber, não está envenenado. Todo mundo via o sommelier, o provador de vinho, mas Deus via nele um estadista, um governador, um indivíduo que ia fazer o trabalho que aquelas pessoas de pelo menos 4, 5 gerações não fizeram. 150 anos se passaram e o opróbrio do povo estava lá, a vergonha, porque a glória de Deus tinha saído de Jerusalém, a arca tinha sido levada, e o que era? Acabaram-se os cultos a Deus, os sacrifícios ao Senhor, o sistema pagão tinha invadido Jerusalém, e Deus queria trazer de volta a sua glória. Olha o que disse o profeta, o mesmo profeta maior, Jeremias 33:3, diz: invoca-me. Amado, você não precisa de cartomante para nada. E Deus nos livre de imaginar
cartomancia no meio do povo de Deus. E diz: invoca-me, fala comigo, intercede, pede, ora. Eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes. Amado, é essa mentalidade que vimos há pouco. Há pessoas que têm uma mentalidade pequena. Por isso Paulo ensinou dizendo: olha, pela renovação da vossa mente. Se você mudar a sua mente, muda toda a sua vida. Todos nós chegamos à obra de Deus com a mente mundana. Achar que se o pai não fez, eu também não vou fazer. Se a sociedade não avança, eu também não vou avançar. Amado, a nossa mente, disse Paulo, vós tendes a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Então, disse: invoca-me, eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Maravilhoso. Quando as pessoas olhavam para Neemias, viam o copeiro. Mas havia uma coisa oculta que ninguém sabia, pastor Cosme, que ele era um estadista. Então, amado, quando começamos a nossa catedral, e estou falando muito também da construção desta cidade refúgio, porque não é apenas o templo, é uma cidade aqui, é um edifício de educação religiosa, são estúdios, rádio, administração, tem muita complexidade aqui dentro. Quando começamos a catedral, a obra, parecia que todos os dias eram iguais. Era pedra para cortar, pedra para explodir, pedra para remover, terreno para limpar. Haviam as inquietações civis da lei pública que nos confrontavam diariamente. E claro, seria muito fácil eu me perder nessa rotina do dia a dia. Mas o Senhor Todo-Poderoso, aleluia, estava trabalhando nos bastidores. Realizava coisas e realizou coisas que eu jamais poderia imaginar. Porque quando Deus levanta alguém e lhe dá uma visão, não é para que aquela pessoa seja rei da cocada preta, é porque Deus quer ser glorificado através daquela pessoa. Então Deus realizou coisas aqui inimagináveis. Como é que nós iríamos fazer isto aqui? Começamos, doutor Samuel, no período do plano Collor, bloqueados todas as verbas, ninguém tinha, a igreja tinha dinheiro na carteira de poupança, bloqueado. Tínhamos aqui 65 trabalhadores, engenheiro, arquiteto, topógrafo, tínhamos lá na Piedade televisão, rádios, pastores, a obra de Deus. Houve um momento que eu vacilei, eu perguntei: Senhor, eu paro isso tudo? E Deus disse: não ouse. Porque quem começou a boa obra fui eu. Então ele começou a trabalhar nos bastidores. Deus está trabalhando, desculpa a expressão, nos bastidores da tua vida. Logo veio uma senhora que me telefonou e disse: eu estava em Jerusalém e vi o seu rosto lá no Monte das Oliveiras, e uma voz que me disse: ajuda esse homem. Essa senhora voltou, ligou a televisão, que ela não via televisão, tinha uma toalha branca, e aparecia eu na televisão, e o Espírito disse: esse é o homem, ajuda ele. Primeira vez que eu fui à sua casa, ela me colocou na mão $1.200.000, dólares correspondentes. Eu não tinha ideia que Deus estava trabalhando no coração de uma senhora católica lá de Copacabana, que eu nunca tinha visto. Então Deus trabalhou no recurso, nas finanças, nas licenças, até o ponto de quando chegamos ao ponto de começar a cobrir a catedral, que isso foi tudo tão caro, as estruturas, os telhados de fibra com sanduíche de fibra, tudo muito caro. Eu fui levado à presença de uma magistrada que me disse: eu não posso liberar o dinheiro, isto foi uma ordem presidencial, mas eu acredito em você. Eu vou fazer o seguinte: o dinheiro não pode ser liberado, mas o senhor traz as notas fiscais, os recibos, que eu libero cheques para pagar o que você precisar. Eu disse: excelência, eu não preciso de mais nada, eu preciso de pagar as coisas. Até isso, amado. Então, Deus tem propósitos na tua vida, você não pode se acovardar. Você não pode imaginar que Deus não tem
as coisas que você deseja numa proporção muito maior. Assim foi com Neemias, assim foi conosco. Nós somos a prova cabal de que realmente Deus está neste ministério. Olha, nós temos irmãos que nos acompanham há 39 anos. A bispa acompanha a igreja há 39 anos. Pastora Janja, bispa Janja, acompanha desde a Ilha do Governador. Tudo foi mão de Deus. Amado, tudo foi engendrado friamente, calculadamente. Não houve um item, um til, um j, que são os menores sinais no alfabeto hebraico, que dissesse assim: aqui abriu-se uma brecha e Deus jogou todo mundo para escanteio. Nunca. Deus é perfeito. Olha lá, não duvides de Deus. Não hesite em tomar passos de fé, em dar passos de fé. Não hesite. Deus está trabalhando sobrenaturalmente e a tua vida daqui a pouco será uma vida inexplicável. Isaías, o profeta 49:6 diz: assim diz ele: pouco é seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer remanescente de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então Deus nos levantou, amado, para sermos luz nesta terra. Porque inicialmente a luz, quem eram? Ou quem era a luz para as nações? Era Israel. Deus usou Israel para que as nações pagãs vissem Deus na vida de Israel e dissessem: o Deus de Israel. Eles eram luz para as nações, mas a Bíblia diz que agora nós somos a luz. E ele disse: olha, eu quero que as pessoas vejam a luz no meio dos gentios. Você é um médico, um engenheiro, um arquiteto, um profissional liberal, um executivo. Que Deus mostre a você esta visão do que você tem que fazer, qual é o projeto da tua vida, para que você se engaje, para que você se envolva, para que você crie um legado nesta terra, para que você realize coisas para que o Deus desta luz seja reconhecido e todos digam: foi Deus. Eu me recordo um dia, recebi aqui na igreja o diretor de um canal de televisão, e ele disse: eu vim aqui pessoalmente porque eu fui criado aqui neste bairro e eu joguei muito a bola. Aqui este bairro se chama Campinga, aqui era um campo de futebol. E quando me disseram que aqui havia uma catedral, eu disse: eu vou lá. E eu recebi aqui e disse: quem diria que neste lugar o Senhor levantaria uma catedral, uma cidade de refúgio? Ouça, amado, neste momento 123 países do mundo, espero que já tenhamos dado outro passo em números, mas pelo menos 123 países estão recebendo a mensagem deste altar, que agora é luz para os gentios. É luz para os gentios. Então, Deus quer que sejamos um farol, que sejamos luz, para que todos vejam a grandeza de Deus, para que a glória de Deus venha se manifestar como salvação entre os gentios. Este é o projeto de Deus. E Deus age sobrenaturalmente. Você se lembra, porque você acompanha e estuda a Bíblia comigo, por exemplo, quando Deus ouviu o clamor do povo dele no Egito. Tinha um rei lá, um faraó, que se achava uma divindade. Se todos os homens soubessem que vão morrer, amado, ninguém se acharia Deus nesta terra. E Deus disse: libera o meu povo. E faraó quis dar uma de engraçadinho, metidinho. Não, eu é que sou o Deus desta terra. Então, Deus estava vendo o seu povo escravo, e Deus quis dar uma lição a Faraó e ao Egito. Cada praga foi contra algo que os egípcios consideravam sagrado. Você sabe que o rio Nilo para eles era sagrado. E Deus em Êxodo 7:20 diz assim na palavra: fizeram Moisés e Arão como o Senhor havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó, e toda a água se tornou em sangue. Uau! Eles começaram a ver que ali estava um poder
dos poderes. Então, para eles o rio era sagrado. Deus disse: eu vou tocar naquilo que você pensa que é sagrado, para que você veja que eu é que sou sagrado. Por exemplo, o sol era um motivo de adoração para os egípcios. Em Êxodo 10, 22 a 23 disse: estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito 3 dias. Não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Então Deus disse: você adora o sol, eu vou dar trevas, para mostrar que eu sou Deus. Agora veja, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Amado, Deus está na tua vida, Deus está na minha vida. Deus não nos chamou para sermos apenas um CPF, uma carteira de identidade, um registro. Deus nos colocou aqui nesta terra com uma missão, com um projeto dele, para que nossas casas, nossas famílias, nossos empreendimentos tenham luz. Luz de Deus. Então, todos os deuses do Egito não foram páreo para o Deus de Israel. Êxodo 5, 11, 5 a 7 diz: e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, todo o primogênito dos animais. Haverá um grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor Deus fez distinção, sim, entre o Egito e o israelita. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus a quem servimos. Então, meu amado, o mundo está saturado de religiões, de seitas pagãs. O mundo está saturado. Cada nação tem inúmeros deuses. E neste clima supersticioso e bélico, Deus sempre se fez conhecido. Independentemente de tudo que se passa, ou se passou, se passa ou passará. Amado, ou se passará. Josué tinha muros muito largos, muito fortes, muito poderosos, e Deus disse: ande 7 dias à volta. O 7º dia quebrem os cantos, toquem as cornetas. Amado, não foi o poder de Josué, não foram os cântaros quebrados, não foram as cornetas que tocaram, foi Deus que derrubou os muros. Foi Deus. Gideão enfrentou os filisteus. Primeiro vinha um exército imenso e Deus começou a mandar separar. Ficaram 300. Você acha que 300 homens são capazes de encarar um exército do outro lado? Quem é que derrotou os inimigos? Deus. Davi, um pequeno pastor. Quem é que dizia que Davi seria um rei? Deus tinha esse plano, já estava dentro dele, a monarquia. Ele era um pastorzinho, ficava tomando conta das ovelhas. E um dia houve um desafio. Um gigante fazia tremer a terra, todo mundo se arrepiava, todo mundo amedrontado, o rei Saul amedrontado, toda a casa de Israel amedrontada. E Davi diz: eu vou encarar o cabeçudo, o pata rachada, eu vou. E quando começaram uma DR, uma discussão de relação, Davi disse: eu vou te encarar, gigante, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele disse: não sou eu que vou te vencer, não sou eu que vou te derrubar, é Deus que vai te derrubar. Então Josafá, que recebeu 3 exércitos contra ele, Deus confundiu os exércitos, jogou uns contra os outros, e todos foram derrotados. Você sabe o que Deus mandou Josafá fazer? Ir para a frente de batalha, cantar hinos. Eles começaram a cantar hinos. Deus cuida de mim, aleluia, Deus.
Do outro lado tem os exércitos assim, gente vai ser lavada, nós vamos cortar o pescoço dessa gente toda. Estão cantando um corinho, andam com um livrinho na mão. Quem é essa gente? Quem é essa gente? Eu quero que você reflexione agora comigo. As pessoas muitas vezes perguntam: quem és tu? Onde está o teu Deus? E se você se mostrar fraco, a tua luz diminui, apaga, o teu sal fica insípido. Não importa se disserem que você é vaidoso ou não é vaidoso. Amado, Deus te levantou para seres luz desta terra. Você veja, os 3 exércitos começaram, de repente se virou, como diz o português, feitiço contra o feiticeiro. Começaram a guerrear uns contra os outros, eles mesmos se destruíram. E no fim ainda houve despojos para Josafá e o seu povo. Então eu quero que você esteja consciente de uma coisa. Quando Deus levanta uma pessoa, Ele dá uma visão, amado, pode o mundo inteiro remar contra, a vitória é vossa. A vitória é nossa. Então, enquanto Neemias reconstruía os muros, Deus estava preparando o terreno para demonstrar o seu poder às nações. Isso tem sido a nossa preocupação, pastor José Bonifácio, de transmitirmos ao nosso povo, ao povo que Deus coloca nas nossas congregações, esse espírito de ousadia, de determinação, que a pessoa creia. Isto aqui não é um cerimonial, amado. Nós estamos aqui no concílio de Deus, nós estamos aqui aprendendo a usar as nossas armas espirituais, estamos aqui aprendendo a usar a nossa confissão, estamos aqui vendo exemplos que deram certo, para que você creia que o teu caso dará certo, amado. Então Deus estava preparando o terreno. Do outro lado tinha Tobias, tinha Gesem, tinha Sambalat, tinha profetisas, todo mundo contra Neemias. Neemias, espera, calma aí, meu amado, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso baixar, eu não vou ter com vocês. Tinha os negociantes, tinha os magistrados, tinha os governadores, todo mundo lutando contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ouça, eu já lhe disse uma coisa: quando alguém se propõe a fazer alguma coisa importante, prepare-se, que aparece crítica, aparece murmurador, aparece toda espécie de gente contra você. Agora, vamos chegar ao âmago, porque é aqui que eu quero que você entre comigo. Neemias 6, 15 e 16 assim: acabou-se o muro. 150 anos, sem ninguém fazer nada. Só por visão de Deus é que as coisas vão adiante, amado. Disse, acabou-se o muro, foram 52 dias de trabalho, acabou-se o muro. Agora vamos ver de quem era a glória e o crédito, porque às vezes a pessoa põe, não, nosso apóstolo, porque o nosso apóstolo é pó. Mas nunca pense nada a meu respeito, porque eu não penso nada além do que eu sou. Porque Deus não age na vaidade, amado. Deus não age na soberba. Aliás, deixa eu lhe dizer que a soberba precede a ruína. E a vaidade a derrota. Primeiro dia que eu ousar tocar na glória de Deus aqui, você vai me ver morto aqui em cima. Você vai dizer, glória a Deus, Ele tocou, pronto, acabou. Leva Ele. Amado, eu entro aqui com temor e tremor. Você não imagina o que é um sábado anterior ao domingo, dia do Senhor. Você não imagina como é que eu fico. Eu e a minha casa. Estamos todos juntos nisso. A gente fica numa tensão. Porque de cada domingo, de cada quarta-feira, de cada reunião de oração, de cada reunião da juventude, depende o futuro de pessoas. Nós estamos aqui tratando da sua alma, do seu espírito, das suas emoções, da sua família, do seu dinheiro, da sua eternidade, das suas convicções, da sua fé, da sua provocando ousadia na sua vida. A igreja é para isto. A igreja é o concílio de Deus, é a universal assembleia dos santos, são os primogênitos que têm o nome arrolado no céu. E nós não estamos aqui para passatempo. Você não veio a esta igreja para mimimi.
Você veio a esta igreja para aprender a viver o cristianismo e lá fora você levantar a bandeira e dizer: Deus me deu a vitória. Glória a Deus. Acabou-se o muro, acabou-se a questão, a vergonha acabou-se, a glória de Deus voltou. Agora, eu quero que você entre comigo aí no coração de Deus, porque no versículo 16 diz: ouvindo os nossos inimigos. Você pensa que todo mundo é a teu favor ou a meu favor? Nós temos inimigos, amado. Agora, os inimigos da tua vida e da minha se levantam para cair. Diga aos teus inimigos: você é meu inimigo, você vai cair. Porque armas forjadas não podem prevalecer. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra a tua vida. Então os nossos inimigos, quando ouviram que terminou o muro, que eles levaram 150 anos, gerações de inimigos, então não valem nada, dizem que Deus, olha aí. Diz que eles temeram muito, e os circunvizinhos, aquela galera que veio afrontar Neemias, os que estavam reconstruindo, diz que decaíram muito do seu próprio conceito. Eles decaíram muito, porque eles diziam: ninguém vai terminar o muro, se terminar uma raposa passa, destrói tudo. Quem são esses fracos judeus? Amado, ouça, quando Deus é a favor de alguém, é a maioria. A maioria, porque durante a construção dessa catedral que nós passamos foi às passas do Algarve, amado. Eu, bispo Mussalã e o bispo José Carlos, irmão Gaiote e o engenheiro, levamos arma na cabeça, amado. Nós temos um funcionário aqui que era ligado a um grupo contrário à verdade, um grupo de trevas. Mandaram aqui no dia que, olha, ele vai chegar sexta-feira com uma mala preta para pagar 65 funcionários. E quando nós estamos sentados na casinha da obra ali do engenheiro, bom, foi arma por todo lado, levaram o dinheiro, foi um caos. Mas o bicho estava me lembrando no outro dia: apóstolo, o senhor se lembra que nós pagamos o salário de todo mundo, mesmo com esse assalto. Tivemos aqui confrontação com o sistema de governo daqui dessa área, foi uma guerra aqui. Amado, ouça, todos os inimigos vão decair muito do próprio, porque o inimigo pensa, o mundano pensa que tem domínio sobre Deus e sobre a obra do Senhor, e não tem. Então ele diz que eles caíram muito. Por quê? Porque eles reconheceram, agora vem o coração da mensagem, que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Por intervenção de Deus você vai construir a tua casa, comprar a tua casa, fazer o teu negócio, abrir o teu empreendimento, realizar o teu sonho, a tua viagem, o teu casamento, sabe, a tua rede de lojas, o teu salão, a tua oficina. Deus, amado, por intervenção de Deus você vai fazer. Você vai fazer. E os inimigos vão decair do conceito, porque a galera que torce contra você vai dizer: pum, mas ele terminou os muros. Como é que ele pôde terminar os muros? Se nós passamos aqui 150 anos, 5 gerações, ninguém fez nada. O que eles viram? Que quando Deus age, ninguém pode impedir. Eles intimidaram, eles ameaçaram, eles criticaram, mas o crédito não foi de Neemias. Neemias disse: olha, os nossos inimigos decaíram do conceito deles, que eles achavam que as palavras deles aqui iam prevalecer. Agora, porque a intervenção do nosso Deus. O que é que isto fala ao teu coração? A intervenção de Deus. Você vê como Deus, vê uma estatuazinha, um ídolozinho pendurado na cruz, no cemitério, no Rio Centro. Como é que você vê Deus? O que está tocando lá no teu coração? O
que está testemunhando lá dentro? Quem é Ele para você? Amado, ouça, a Bíblia diz que Ele é Senhor de senhores, é Rei de reis. Ele é a luz, Ele é a água, Ele é cordeiro, Ele é leão, Ele é soberano, Ele é pão. Amado, Ele é porta, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é a vida, Ele é o único Deus. Quem tem que cair do conceito não é o crente, é o mundano. Por intervenção do nosso Deus. Quer dizer então, foi Deus agindo nos bastidores? Foi Deus agindo nos bastidores. Foi Deus agindo. Em 52 dias, se fez o que não fizeram em 150 anos. A visão era de Deus, porque ele era um copeiro. Ninguém sabia que no copeiro estava um estadista, o governador, o maior administrador da Bíblia Sagrada. Ninguém tinha ideia, mas Deus conhecia. Amado, Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, os teus pensamentos. Deus sabe por que você está aqui esta manhã. Deus sabe por que você está ouvindo este culto, amado, e participando desta reunião. Deus sabe. Então a visão era de Deus. Ele começa, ele termina, ele provê. Neemias trabalhou, liderou, mas o toque foi de Deus. Foi o que eu fiz aqui. Trabalhei, liderei, fiz apelos, fizemos campanhas, mas se Deus não tivesse nisso, amado, não teríamos como, sem chance. Sem chance. Então, enquanto você organiza a tua empresa, os teus negócios, você põe os teus empreendimentos, começa a fazer projetos, o teu curso, o teu mestrado, o teu MBA, Deus está preparando algo muito mais importante. Então, eu volto a dizer, Deus transferiu a responsabilidade de ser luz e sal, que agora não é Israel que tem esta missão, agora é a igreja e cada cristão. Veja o que ele disse em Mateus 5, 14 a 16. Vós sois, outra vez, mano. Olha, menina, deixa eu te falar uma coisa. Você vai virar canja, hein? Todo dia temos esta visita aqui. Ela gosta de me ouvir. Ela conhece a minha voz. Não tem medo não. Nós somos assim, simples como a pomba. A pomba não tem nem ideia porque que entrou aqui. Porque abriram-lhe a porta lá em cima. Vamos lá. Mateus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Mas não dá para esconder a tua vida. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, para ficar em casa trancada, dizendo: eu não vou ser nada na vida, não vou me formar, não vou construir, não vou edificar. Nada disso. Mas se coloca no velador e ela alumia a todos que se encontram na casa. Deus começou na tua vida, toda a tua família vai ser tocada por esta realidade. Então, há algo divino na tua vida. Nossa vida é inexplicavelmente sobrenatural. Nossa vida é para a glória do Senhor. Nossa vida é para ser luz, é para sermos salvação. O mundo precisa desesperadamente que sejamos luz e sal neste país. Filipenses 2,15 diz isso. Vamos lá. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio, olha, ele disse isso há 2000 anos. Ele disse isso há 2000 anos. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual o povo de Deus tem que resplandecer como luzeiro do... Então diga assim: eu tenho a missão de resplandecer como luzeiro do mundo. Agora olhe o irmão do lado e diga: você também. Você também. Não é só para mim, é você também. Então Deus quer demonstrar o seu poder por meio de nossas vidas. Ele nos chamou, Ele nos selou para o dia da redenção. Então, o mundo tem que ver no povo de Deus uma atitude reverente para com Deus.
E deixe-me abrir, eu vou abrir aqui alguns parênteses, vou pedir foco agora com o altar, por favor. Você sabe, o mundo tem que ver que nós temos um compromisso com Deus no domingo, dia do Senhor. Porque se eu fico em casa queimando churrasquinho no dia do Senhor, amado, eu não sou crente salvo de nada. Uma vez ou outra, tudo bem, as férias, o descanso. Agora, sistematicamente, olha, o mundo tem que ver o nosso compromisso com o ministério de oração, nosso compromisso com o estudo bíblico, o nosso compromisso com o Shail, o nosso compromisso com a igreja, com o reino. O mundo tem que ver nossas convicções bíblicas inabaláveis. Por que eu lhe digo isto? Porque existem valores que são chamados de sacrossantos, sagrados, que são exalados através do perfume de Cristo da vida dos cristãos. Então nós temos convicções, por exemplo, sobre os valores da família. Então quem é que tem que defender os valores da família? Quem é luz e quem é sal? Somos nós. É a igreja de Jesus, é o povo do Senhor. Por quê? Porque o diabo tem feito um trabalho no nosso país, gerando e fazendo com que as pessoas aceitem ideologias. Nós não aceitamos ideologias, nós aceitamos regras de Deus. Então, há alguns anos a esta parte começaram a fazer a sociedade acreditar que há uma ideologia de gênero, que o homem pode ser casado com o homem, que a mulher pode ser casada com a mulher, e que quem escolhe o sexo é a pessoa desde criança. Olha, amado, deixa eu lhe explicar uma coisa muito interessante. Eu gosto de discutir estas coisas com sabedoria e inteligência. Não gosto de discutir isto aqui no berro. A igreja de Jesus Cristo não discrimina, nem discriminará ninguém nesta terra. Jesus disse: vinde a mim. O indivíduo pode vir com uma penca de problemas na cabeça. Agora, o que nós não toleramos é que se discriminem, sim, e se doutrinem crianças quanto à sexualidade. Por quê, apóstolo? Porque a ideologia de gênero é contrária à família. A base de uma igreja, a base de uma nação, são a família. E não se pode aceitar destruir a família com ideologia de gênero. Uma criança de 4, 5, 6 anos não tem critério, não tem maturidade para decidir. Não adianta. E também não adianta ir para uma escola primária e o professor dizer: não, mas que você na realidade, isso que você tem aí não é um sexo de rapaz, você se quiser pode ser mulher. Nós não toleramos, amado. A igreja de Jesus não discrimina, não persegue, a igreja de Jesus não é homofóbica, a igreja de Jesus é santa. Agora, uma ideologia contrária à família você pode aceitar? Se a base da nossa nação é a família. E quando você começa a botar na cabeça de uma criança que ela é rapaz, mas pode ser mulher ao mesmo tempo, isso é destruir a família. Porque a criança não tem critério, não tem maturidade para decidir nada. Por isso é que tem os pais. Então eu vou lhe dizer uma coisa com muito respeito à sociedade, mas nós vivemos um ciclo de grande humilhação no Brasil. A família brasileira está ferida. E eu vou lhe dizer que isto é pior do que o ópio que os ingleses levaram para a China. Porque se abriu uma ferida para as nações, e nós que éramos conceituados como uma grande nação, a 7ª potência do mundo, começaram a aceitar coisas contrárias a Deus, aquelas raízes que nós mostramos em profecia,
e hoje nós temos sido o opróbrio para o mundo. Quando você ouve lá fora falar sobre o nosso país, você ouve as coisas mais horríveis. Então Deus quer trazer a sua glória de volta a esta nação. E nós cremos que nosso Brasil é baseado na família. Então a ideologia de gênero, na realidade, é uma bomba relógio contra o crescimento populacional e a sobrevivência de uma nação. Eu vou lhe explicar isso, porque isso é pesquisa. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Uma nação que não tenha um crescimento populacional de 2,5% ao ano, ela vai começar a descaracterizar-se e em pouco tempo aquela cultura desaparece. Então, uma nação tem que ter um crescimento populacional de 2,5% anual. Menos do que isso, não há esperança de se manter uma cultura. Hoje a taxa de crescimento do Brasil é 1,8%. De países da Europa, 1,2%. Ou seja, a cultura, por exemplo, na Espanha, na França, na Inglaterra, os muçulmanos têm um índice de crescimento 8,8% por família, enquanto que os europeus têm 1,2% de crescimento de filhos por família. Ou seja, nos próximos 20 anos, 30 anos, a cultura da Inglaterra, a cultura da Espanha, a cultura da França serão muçulmanos. E aqui no Brasil, 1,8%, você sabe por quê? Porque pelo que é conhecido pelos órgãos de saúde, o Brasil mata 1,5 milhão de crianças no ventre das suas mães com aborto. Então, o nosso perfil da nossa cultura brasileira em 20, 30 anos será destruído. Porque pessoas do mesmo sexo não reproduzem. Então, se as pessoas se casarem homens com homens, mulheres com mulheres, e note o que eu estou dizendo, que nosso ministério, nenhuma igreja discrimina ninguém. Eu nunca vi uma igreja evangélica discriminar uma pessoa. O que nós estamos é defendendo uma realidade bíblica. Se 2 homens ou 2 mulheres não se reproduzem, e o índice de crescimento, a taxa de diminuir, a cultura do país desaparece, o perfil desaparece. Então, a ideologia de gênero é contra a soberania, é contra a independência nacional. E eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém pode impor a uma nação, a uma família, a um município, a um estado, ninguém pode impor uma ideologia de gênero, ninguém. As pessoas que defendem, o problema é de cada um. Mas impor, não. Nós somos luz para as nações. E eu vou lhe dizer uma coisa. Já desde o Antigo Testamento, que Deus um dia chamou os líderes de Israel e disse: olha, eu coloco diante de vocês 2 hipóteses. Um caminho de vida ou um caminho de morte. E ele disse: escolha uma vida, porque o que constrói uma nação baseada na família, no temor de Deus, com o direito de educar os seus filhos, este escolheu a vida. Mas se eu destruo a família natural, se eu acabo com o sistema educativo, se eu sou uma mordaça para o povo, eu escolhi o quê? Morte. Então, esta classe de convicções você tem que ter. Você tem que ter. Porque se você não tem esta classe de convicção, você nunca verá Deus agir nos bastidores da tua vida. Eu não posso entender uma pessoa que se diz cristã, mas que defende o que é contrário a Deus. Nunca, olha aqui para o seu guia espiritual. Nunca defenda o que Deus é contra. Não defenda. Não defenda. Porque as nossas convicções é que mostram realmente
que Deus está agindo na nossa vida. E a visão que Deus dá mostra a presença dEle, mostra o poder dEle, mostra Deus agindo se você é a favor de Deus. Porque a Bíblia diz, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você quer, mas eu estou um pouco dividido, apóstolo. Eu gosto muito da igreja, mas eu gosto muito. Meu amado, você não é salvo. Você não pode servir a dois senhores. Ou ama um e aborrece o outro, ou aborrece um e ama o outro. A Bíblia diz, só podem andar juntas duas pessoas se entre elas houver acordo. Então uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então, meu amado, a visão de Deus é a intervenção de Deus, é algo inexplicável. Volto aqui para dentro da catedral, 2 anos e 9 meses. Uma cidade refúgio. Os 10 mil metros quadrados mais sagrados deste país estão aqui. Agora, pastor, mas como é que o senhor conseguiu aguentar? O senhor não ficou assustado? O senhor não ficou preocupado? O senhor conseguia dormir à noite? O senhor mantinha calma? O senhor permitiu alguma vez coisas escusas e escuras entrarem aqui por trás dos panos desta igreja? Não. Amado, primeiro porque eu tinha convicção e sempre tive de que o trabalho que eu faço é uma visão de Deus. Isso é a primeira coisa. Segundo lugar, eu não acredito que a obra de Deus possa ser feita sem a intervenção de Deus. Não acredito. Eu não acredito. Por isso é que Mateus 5,16 diz isso. Para que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o que Deus na realidade quer é trazer a glória dele sendo revelada através da minha vida e da sua vida. Eu disse há pouco a Carla. Carla vai começar um trabalho no Mercadão. E ali tem de tudo. Então as pessoas, quando passarem ali, vão à loja das flores e dizer, aqui está Deus. Pode ser que lá na outra loja, lá da segunda, tenha lá uma venda de alguma coisa escusa e escura. Mas a glória de Deus vai estar na loja da Carla. E eu vou lhe dizer uma coisa, o Mercadão não será o mesmo por causa delas. Porque é ali que Deus abriu a porta para ele ser glorificado, amado. Vai vender flores, mas dele será glorificado. Então muita gente vai bater lá em busca das flores, mas vai bater lá porque Deus estará lá. Deus estará lá. Então nós queremos ser luz para a nossa comunidade, para o nosso município, para o nosso estado, para a nossa nação, para o mundo. Que os descrentes vejam em nosso sucesso a mão de Deus. Porque Ele intervém pessoalmente. Nós somos luz, cidade edificada sobre o monte, somos farol nesta noite escura da nossa sociedade. E eu vou lhe dizer, amado, brilhe. Não importa se Sambalá, Gesem ou Tobias te desafiarem para você desistir dos teus sonhos, brilhe. Porque durante esses 39 anos, eu vou fazer 40 anos de ministério, pastor Malafaia, 40 anos de ministério. Eu ouvi as maiores bombas em cima de mim, amado. Bem, na realidade, se eu fosse 1% do que falam de mim, eu seria um monstro. Eu não perdi tempo de saber quem está falando de mim. Vamos na internet a ver quem é que está falando do apóstolo. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso dizer. Senão eu vou me perder no meio. Não, mas temos que ir na delegacia da informática e dar queixa, porque tem um indivíduo que disse que o senhor vai... Sabe o que a pessoa fala? Porque tem boca. Quem não tem boca não fala. E outra coisa, os nossos inimigos é que cairão muito do seu conceito, amado. Ouça, os nossos inimigos é que tem que cair do conceito dele. Porque quem prevalece é o povo de Deus. Quem é vitorioso é o Senhor Jesus Cristo. É Ele, é a glória dEle, é a honra dEle. Ele diz, para que as obras glorifiquem o Pai.
Então hoje, quando alguém liga a internet, o satélite, as mídias, passa aqui na porta e olha e diz: uau! Quem está aí nesse lugar? Deus amado. Ouça, eu vou te desafiar, você que está assistindo, venha, venha como veio o irmão, meu querido, que se abraçou a mim chorando, veio lá de Saquarema, amado. Não há distância, quando se ama Jesus não há distância. Venha, porque aqui há intervenção da mão de Deus, amado. Porque o pastor desta igreja é pó, não vale nada, na carne, ó, na minha carne aqui, não vale nada. Sim, mas o apóstolo tem lá um corredor cheio de mestrados, doutorados. Isso é papel, amado. Sim, graças a Deus, mas isso é papel. Ouça, se Deus tirasse o dedo mínimo do nosso ministério, amanhã não viria aqui ninguém. Você pode gostar muito de mim, mas amanhã você não viria mais. Deus honra quem merece honra. Amém, é isso mesmo. Se Deus não estivesse, a intervenção de Deus, por que Deus, olha como é que Deus é sábio. Por que Deus te trouxe aqui? Para você aprender estes mistérios que estiveram ocultos. Para você, quando terminar os cultos, você voltar para casa, você dizer: gente, eu tenho um mundo para conquistar. Aí vai aparecer Tobias, Sambalá, Gessé é meu amigo, Gesem, como é que ele chama? Josém, e vai dizer: Bernardo, você não vai vencer. E o Bernardo vai dizer: eu vou, porque eu sou mais vencedor pela intervenção de Deus. Pela intervenção de Deus. Eu quero muito que você se levante para dizer: puxa, eu tenho que criar algo na minha vida. Tem gente aqui, diz, há 30 anos está dizendo: eu vou estudar. Passa ano, entra ano, procrastina, adia. E agora você já começa a dizer: ah, mas agora eu tenho um cabelo branco. Pinta, amado. Dá uma disfarçada, não é, Paulo César? Pinta a barba, faz alguma coisa. Agora, o tempo passa, se você não viver dentro da visão de Deus, para que serve a vida? Aí a pessoa morre e põe lá uma cruzinha lá numa pedra. Jaz aqui o irmão que não fez nada. Obrigado, minha amada. Obrigado. Ela disse que eu sou uma bênção. Obrigado. Ih, já estou ficando careca, meu Deus. Não recebo. É bonito, né? Oh, mas parece o Santo Antônio, né? Não vai desistir de nada, Cosmo. Não vai. Apertos chegam. Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando nos bastidores. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando em teu favor. Você sabe que enquanto você dorme, Deus está trabalhando em teu favor. Não dorme nem dormita o guarda de Israel, amado. Deus está trabalhando. Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele prepara até uma mesa na presença dos adversários. Unge a nossa cabeça com óleo. O cálice transborda. Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Então diz que enquanto Sambalá, Gessé e Tobias atacavam, criticavam, ameaçavam, Neemias disse: eu estou aqui por visão e ordem de Deus. E disse que eu queria terminar com esse pensamento. Eu queria que isto ficasse embotado aí dentro, aí, preso no teu cérebro. Pela intervenção de Deus, o muro terminou. O mundo terminou. O muro terminou. Você sabe, creia por favor nisto. Deus está agindo na tua vida. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Ninguém. Em todos os cantos desta terra, nos 4 cantos deste mundo, Deus está agindo sobrenaturalmente, amor.
É tempo de Deus, Jesus vai voltar, a igreja dele tem que estar atenta. O Senhor está chamando um povo que não se acovarda, um povo que se ergue, um povo que diz: eu tenho um chamado. Não importa o conceito que os nossos inimigos tiverem, o conceito deles vai diminuir e vai cair por terra. Deus está intervindo a teu respeito. Shacamanta corobaba sacayamaraba. Não temas. O inimigo é que tem que decair do seu conceito, não somos nós. Há um mundo aí fora para ser conquistado, amado. E você sabe, quando o ímpio governa, o povo geme e chora. Mas quando os servos de Deus governam, há alegria na cidade. Há alegria na cidade. 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 Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. No fundo, Deus honra porque é Ele que é glorificado. Nós passamos, tudo passa. Olha, os céus vão passar, a terra vai passar, só não passa a palavra. Só não passa a palavra. Agarre-se à palavra, abraça a palavra, ela te exaltará. Ela te exaltará. Ela te exaltará. Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Deus, eu sinto um dever cumprido entre nós. Eu sinto o dever cumprido. O dever está cumprido. A palavra foi lançada. A semente foi lançada. Ela vai germinar. Ela vai dar frutos. Porque é pela intervenção de Deus. Todas as áreas da tua vida, todas. Eu libero agora uma palavra de vitória para a tua vida. Uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de conquista. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda sentado temos um minuto, diga: um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Vamos chegar de pé. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos: Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado E não pecou jamais. Por isso a sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto: Ele é o nosso Senhor. Agora, igreja, Jesus virá. cante alto. Outra vez aqui. Ele virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos todos: Ele é o nosso Senhor.
a Deus. Muito obrigado, pastor Samuel Malafaia, pela presença na igreja. Pastor José Bonifácio, muito obrigado pela honra que nos deu esta manhã. E nos deram esta manhã. A bispa vai dar a bênção final. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta certeza, por este selo, Pai. Selo da vitória, selo da salvação, Senhor. Porque nós sabemos sim, Pai, que todas as áreas das nossas vidas têm a Tua intervenção, Senhor. Por isso que nós saímos daqui abençoados, Senhor. Pedindo, Senhor, que Tu dê ordens aos Teus anjos a nosso respeito, que nos guardem, nos livrem de todos os males, Senhor. E abençoa nesta semana o Teu povo, Senhor. Abre as janelas do céu, Senhor. Derrama bênçãos sem medida, Senhor, a este povo que é fiel a Ti. Saia daqui na certeza e na convicção de que Deus tem grandiosas bênçãos para você. Tome posse em nome de Jesus. Graça e paz. Glória a Deus.